Alô, alô, alô. Sejam muito bem-vindos ao Cinefap, Cineclube do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar, campus de Curitiba 2, a FAP. Hoje, a gente chega aqui à nossa nona sessão do Cinefap Convida para receber o filme Ferradura, dirigido pela Beijo Link, e depois da sessão vai estar com a gente lá no Discord para ter uma breve conversa sobre o filme. Você também pode participar dessa conversa, mandando mensagens lá pelo Discord, entrando na conversa por áudio, ou mesmo mandando mensagens de texto aqui na Twitch. O que é importante é a gente ter cada vez mais as participações das pessoas. Quando a conversa fica muito encerrada entre os membros do Cineclube, às vezes ela fica meio desinteressante ou focada em assuntos apenas que a gente quer abordar. É legal que venham mais pessoas para aumentar mais essa discussão e os polos que ela tem. Enfim, hoje a gente começa um ciclo um pouco diferente aqui dentro do Cinefap Convida. Dentro das últimas sessões, a gente tem falado muito sobre espaços, sobre encontrar-se com o outro, e um outro normalmente que não é espelho da gente. O Ferradura vai levar isso a um outro lugar, a um outro encontro que também relaciona a família, as pessoas que estão perto e as memórias, tanto as próprias como das pessoas que lhes são mais caras. Enfim, eu queria também aproveitar hoje para chamar você que está ouvindo o podcast, ou você que está assistindo aqui a live, a comparecer na terça-feira quando a gente vai exibir o filme Babilônia 2000, às 19 horas, um filme dirigido pelo Eduardo Coutinho no ano 2000, que também vai falar um pouco sobre isso que a gente sempre discute, um futuro. Na época, um futuro que viria e hoje a gente consegue ver como um futuro não realizado ou um futuro às vezes realizado. As reflexões sobre o que foram esses anos 2000 e o que serão deles daqui para frente vão estar sempre permeando essas nossas conversas e provavelmente inclusas no debate de terça-feira. Então, queria aproveitar para convidar você para comparecer a essa sessão, que eu acho que vai ser bem bacana. Enfim, hoje, o Ferradura. Fiquem agora com o filme. E se você está ouvindo o podcast, vai lá e acessa o link do filme que a gente disponibilizou nas descrições das postagens no Spotify, no YouTube e também no Facebook. Tá ok? Muito obrigado, um abraço. Mas, bom, então eu vou começar aqui. O que a gente sempre tem proposto assim para essas conversas é a gente falar um pouco antes, muito mais sobre o filme, sobre algumas decisões estéticas, formais, enfim, e aí como nos documentários sobre o processo de chegar até essas imagens, e daí depois a gente passa para contextos de produção e tudo mais. Então acho que vamos indo mais ou menos nessa linha. Então, eu queria começar falando sobre um filme que possibilita reconectar com o passado, né? A gente muitas vezes o cinema também pode ser uma porta para você falar sobre traumas, né? Eu acho que o filme o Ferradura consegue explorar muito bem isso, assim, muito bem através de um filme conseguir retornar a imagens e a, a assuntos que às vezes a gente não se permite falar sobre, né? Então acho que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, no começo, sobre como foi se reconectar com o passado para a realização desse filme. Sim, essa história sobre a ausência do meu pai, ela sempre foi um grande tabu dentro da família, então a gente não falava sobre. O meu irmão, ele é até hoje a pessoa que mais é tocada por essa ausência, então quando ele falava também era muito de um lugar de saudosismo e até de relevância, de certa forma, dessa decisão do meu pai de se afastar da família, né? Como se de alguma forma ele fosse mais menos crítico a essa decisão. Enfim, ele é o que mais tem questões assim, com isso. E aí esse filme ele foi feito durante uma matéria de direção no curso de cinema. Era o Evaldo Mocarzel, o professor, um professor convidado. E aí ele fala muito dessa coisa da arte como cura para nossa loucura, do cinema como algo que nos ajuda a acessar lugares muito profundos dentro de nós, assim. E eu tinha um outro projeto que eu não sentia isso, então ele provocava muito sobre isso, assim, nas aulas.
da gente conseguir mesmo sentir esse desejo, essa vontade, essa importância de fazer. E aí eu acabei chegando nessa ideia, sem saber muito bem se ia dar certo ou não, porque eu não sabia também se, enfim, se as pessoas iam querer falar, né? Se minha família ia querer falar. E ele surgiu um pouco dessas provocações mesmo de alguma forma, mexer em coisas difíceis e nesse tabu, assim. Que até depois de fazer o filme a gente conseguiu falar mais vezes sobre isso, mudou um tanto as relações. Sim, sim. Eu acho que tem uma coisa muito bonita nisso que você falou de se aproximar da família para fazer o filme, né? De se inserir ali. Você também está inserida, mas tipo, inserir as pessoas mais próximas do seu convívio e quão difícil é esse ato, né? De você chegar para seus parentes com uma câmera e propor isso, né? Muito, muito. Tanto que o filme foi gravado, primeiro eu gravei o áudio e demorei muito tempo para gravar as imagens. Eu acho que entre os áudios e as imagens tem aí quase 2 meses de intervalo, porque eu também queria muito construir junto com eles, assim, então eu não tinha as imagens. E aí a gente foi construindo essas imagens testando que tipo de situações dava para conectar com os sentimentos que eles diziam nos áudios. Ao mesmo tempo, quando a gente foi para gravar mesmo as imagens, as emoções eram completamente dissociadas do que eles disseram nos áudios. Então era muito essa coisa de, tá, agora você olha para a câmera, agora você atravessa dali para cá. Não era algo como, agora você pensa em você estava sentindo quando aconteceu tal coisa. A gravação das imagens foi assim, bem pragmática e bem descolada de qualquer tipo de sentimento a ver com a história, assim, sabe? Ah, sim, sim. É, antes de eu continuar fazendo algumas perguntas aqui, que eu preparei algumas coisas, queria abrir aí para o pessoal também que entrou no Discord, queria comentar algumas coisas sobre o filme, então quem falou aí, sinta-se livre para abrir o microfone. Tá. Você disse que teve 2 meses, né, de tempo entre vocês terem gravado as imagens, as falas, quer dizer, daí depois as imagens, né? Acho que a minha pergunta é meio que sobre isso, né? Sobre esse filme, ser esse filme de vozes e de imagens dessas pessoas, né? E se essa ideia de desconectar as duas coisas e fazer meio que essa justaposição, assim, né, de vozes e imagens já estava desde o início ou uma coisa que você foi descobrindo, assim, no processo? É, eu fui meio que descobrindo porque eu não sabia se ia ter filme, na verdade. Quando eu parti para gravar os áudios, tanto que nessa primeira parte era só eu e uma pessoa de cada vez gravando, então não tinha ninguém da equipe para justamente ter esse momento mesmo mais íntimo assim entre a gente. E eu não sabia se ia ter ou se não ia ter algo depois. Então a ideia era que essas imagens tivessem uma conexão com o que eles diziam. Mas, conforme depois eu ia montando esse material, né, o áudio, eu consegui entendendo que seria um filme muito falado e que as imagens dariam um apoio, mas que a maior parte da narrativa se concentraria muito mais no som do que na imagem, sabe? É como se a imagem tivesse ali de algum modo mais para amparar o som do que para necessariamente contar. Eu acho que eu queria aproveitar só pegar um gancho disso que você falou, de uma imagem que ampara esse som, só que ao mesmo tempo também é uma imagem muito mais construída do que o som, né? Daí eu queria perguntar um pouco sobre isso, assim,
com a imagem vocês escolhem chegar a lugares muito específicos, né? E eu acho que daí a construção toda também passa um pouco por isso. Daí eu queria perguntar sobre. Depois a gente conversa sobre cada lugar específico, assim, eu acho que tem uma construção muito interessante nisso, mas como que se deu essa escolha de, tipo, decupar isso e escolher locações e tudo mais? As imagens elas têm a ver com. Elas têm ligações com o meu pai, então tem essa coisa do cavalo, né? O meu pai, ele é ferrador de cavalos, que é a pessoa que troca as ferraduras, por isso também o nome. Então, os espaços têm algum tipo de relação ou com ele mesmo, né? Esses espaços também tem uma parte onde é o meu irmão no meio dos animais e aquela coisa da rodoviária, porque eu construí isso junto com a minha irmã, de que tipo de espaço ela acha que daria essa sensação de espera, por exemplo, sabe? E aí nisso vem o parque de diversões também. Então tem essas pequenas ligações assim com espaços ou ideias que remetem ao meu pai ou aos sentimentos, sabe? Sim, sim. Ah, e daí você falou uma outra coisa que eu acho que você já tinha começado a falar um pouco antes disso de construir com eles, né? Daí, como que foi esse Sim, processo assim de construir com eles e também com a equipe, né? eu gosto muito de pensar, até tem uma cineasta vietnamita, a Tri Minh Ha, que ela fala em um dos filmes dela, é, que não quer construir sobre, ela quer construir ao lado das pessoas. Então, essa sempre foi para mim uma grande crise e crítica com o cinema, né? Essa ideia de construir filmes sobre as pessoas e não com as pessoas e não ao lado das pessoas. Assim, isso é uma coisa que eu sei muito bem que várias pessoas não têm essa preocupação, mas eu sempre tive essa coisa de não querer falar por alguém, sabe? Então, essa escolha desde o início de colocar eles o máximo possível dentro do processo tem muito a ver com isso, com essa preocupação, assim. E em alguns lugares, por exemplo, com a minha irmã, é muito mais fácil, foi muito mais fácil de construir, tanto, tanto no som quanto na imagem, do que com a minha mãe. Eu precisava é, provocar mais, e às vezes algumas coisas acabavam não vindo, e aí, enfim, minha irmã também me ajudava nessa de, que tipo de imagem será que ficaria legal? Porque minha mãe não estava confortável, na verdade ela estava bem pouco confortável de participar, tanto que tem uma parte dela descendo a rua com as sacolas na mão, a cara que ela faz é a cara que não queria estar ali, assim, sabe? Não queria estar participando, mas tá, estamos aqui, então vamos. Então, eu acho que vem dessa preocupação mesmo, e é um tipo de coisa que eu acabo criticando muito também nos filmes que eu vejo, essa busca maluca e insana por dar voz aos outros, sabe? Acho que tem a ver com isso. Ah, sim, sim. Ah, eu acho que é um processo muito bonito de se construir. Ah, eu queria abrir mais uma vez aí pra galera. Quem tiver mais alguma pergunta, quem entrou aí tiver alguma impressão pra passar, só viu no filme e lembrou de alguma coisa também, a gente está sempre aberto a esses momentos. É, eu senti bastante no filme, assim, principalmente nesses planos bastante frontais das pessoas que tem, né, delas olhando diretamente para a câmera, assim, e tal. Eu senti uma coisa que parece para mim muito grande ser uma vontade de criar meio que um retrato dessas pessoas, né? Acho que isso se conecta muito com o que você falou, né, de criar junto com elas, criar ao lado delas.
E daí pra mim, meio que o filme acaba se tornando quase que um filme sobre todas essas presenças, né, dessas pessoas num filme que é sobre a ausência, né? Eu acho isso, não sei, acho que é um pensamento bonito assim de se dar pro filme, mas queria que você comentasse sobre esses planos, né, esses planos bastante frontais das pessoas ali. Sim, é, eu sempre gostei muito de retratos e de autorretratos, então eu acho muito legal o gesto, muito poderoso, o gesto de encarar o olho da câmera, sabe? Essa coisa que para mim tem muito a ver com essa, de alguma maneira, firmar a presença. Então, quando eu vejo e quando a gente escolhe fazer esse gesto de olhar para o olho da câmera, eu sinto que tem essa coisa, essa afirmação de estamos aqui. Assim. E aí, pensando mesmo no discurso do filme, eu acho que tem muito a ver com, de alguma forma, tentar. Talvez esse olhar ele seja um olhar direcionado, que é uma coisa também que eu só fui pensar, entender, acho que depois de estar montando, talvez seja um olhar que é um olhar direcionado para o meu pai, sabe? É quase como uma carta, assim, o, como se, como se esse olhar estivesse ali tentando encontrar com o olhar dele, sabe? Para criar essa conexão. Entendi. Não, eu gostei muito disso que você falou. Eu acho que também isso se relaciona com alguma. Com essa relação que vocês criam com o espaço, né? Com revisitar esses espaços que talvez fossem caros a ele, né? A revisitar o cavalo e tudo mais. E eu acho que eu queria perguntar disso, assim, passando principalmente para o seu irmão. Você falou um pouco da sua irmã, da sua mãe, e também eu queria perguntar como que foi essa relação com ele, né? Que ele inclusive, acho que talvez se você fizer uma, uma separação do filme por partes, talvez ele tenha uma parte maior, uma aparição maior dentro do filme. Uhum. Com ele foi bem complicado, porque no começo ele não queria participar, e eu acho que essa situação é que também eles tinham uma ligação muito maior do que a ligação que eu e a Vitória tínhamos com meu pai. Então, eu acho que para ele essa situação é, sem sombra de dúvida, bem mais difícil do que é pra gente, assim. Então, no começo ele não queria participar, e depois ele foi topando, aí eu mostrei algumas coisas que a Vitória tinha falado para ele também entender como é que tinha sido mais ou menos, porque era uma coisa bem livre, assim, era muito uma conversa, a coisa dos áudios. E aí, as imagens com ele foram as que menos tiveram contribuição dele, né? Então, assim, eu e a Vitória. É que é isso, eu acho que a Vitória é a grande colaboradora do filme, porque a gente meio que pensou nas imagens dele juntas também, para ele não ter que ficar pensando nisso, sabe? Então era muito, tá, agora senta aqui, segura a camiseta, tá passando o jogo. Pronto. Agora você tá aqui parado, caminha em direção à câmera, para, olha pra frente, pronto. Então, com ele foi bem delicado, assim, essa. Ai, aflorar essas sensações, assim, levar pro lugar da fala e da imagem, sabe? Tanto que Sim. ele não viu o filme. Ele não viu o filme. Mas você chegou a mostrar ele pra sua irmã e pra sua mãe? Sim, elas foram em uma exibição. É, eu mostrei antes, só pra minha irmã, antes de exibir, aí elas foram na exibição e o meu irmão não quis ir. É, complicado mesmo. E daí eu queria perguntar um pouco mais também sobre isso de você, além de você ter uma relação com eles, né, com criarem família, existe também uma equipe, né? Existem pessoas ali fazendo som, pessoas também fazendo direção de fotografia e
queria perguntar também nesse sentido, como que foi também você e a sua família, no caso, se abrirem para receberem o filme nesse sentido, assim, receberem as pessoas e todo o aparato envolvido para a realização. Sim. Foi a minha primeira experiência com direção tendo uma equipe. Eu tinha feito um curta um ano antes para outra disciplina que, enfim, ele nem. Eu nem conto assim que ele existe porque eu fiz tudo sozinha. Então, é um curta sobre um grupo de mulheres pré-adolescentes e adolescentes gestantes que participam de um projeto sobre gravidez e parto nas tradições. Então, eu, enfim, fui acompanhar elas um tempo, e aí, como era uma coisa muito delicada, meninas de 11, 12, 13 anos, eu fui sozinha e fiz todo esse processo sozinha. Então, era a primeira vez que eu estava lidando com alguém que ia filmar, alguém que ia gravar o som, aí também tinha uma pessoa que estava ali nas frentes de produção, dirigindo o carro, cuidando dos horários e tal. Mas foi uma coisa muito livre, assim, muito. A gente tinha ideias de como queria filmar. Eu lembro que eu tinha muita referência de imagens, de tipos de imagens, então a gente tinha vários frames de filmes que eu ficava assim, namorando e pensando, ah, quero fazer uma coisa meio parecida com isso, meio parecido com isso, mas a gente não tinha uma decupagem fixa, assim, e aí acho que isso foi bom também, porque quando a gente chegava nos lugares, a gente entendia o que ia combinar, qual era a melhor forma de fazer. E como eram só 3 pessoas, além de mim eram só mais 3 pessoas, que eram pessoas bem próximas minhas, foi muito tranquilo, assim, essa relação com eles, com a minha família. E além disso, tinha todo um rolê também de que era a primeira vez que eu estava trabalhando com a equipe e queria trabalhar só com pessoas negras. Então, de alguma forma, também a minha família se sentiu um pouco mais em casa, por serem pessoas negras, assim, eu imagino. E acho que isso também foi. Acho que isso, mesmo sendo uma coisa que, enfim, não está presente no filme, é uma coisa legal de dizer sobre. Não, acho que com certeza, principalmente dentro do contexto universitário, assim. Uhum, Eu queria abrir mais uma vez aí para o pessoal, quem tiver alguma questão, alguma impressão, enfim. Eu tinha algumas perguntas, eu não sei qual fazer agora para dar sequência, mas acho que eu vou perguntar meio que sobre todos os lugares que tem, né, no filme, que você falou que eles têm uma certa conexão ali com a questão do seu pai e tal, né? Eram lugares que tem relações com ele, assim. E em alguns desses lugares, assim, eu tenho uma impressão muito grande que tem uma aura de memória neles mesmo, assim, que transpassa mesmo, né? Talvez justamente por causa dessa intenção, assim, tipo, acho que aquela cena num parque de diversões, assim, parece muito uma cena que ela existe fora do tempo mesmo, assim, é uma cena que ela existe dentro de uma conexão com o sentimento e com a memória mesmo, assim. E eu queria perguntar sobre isso, né, se isso é uma coisa que fez parte do processo de pensar em quais cenas, quais lugares vocês iriam filmar, assim. uhum. Uma das coisas que eu pensava antes de fazer o filme tem a ver um pouco com essa plasticidade das imagens. Eu lembro, faz tanto tempo, mas eu acho que as maiores referências que eu tinha para as imagens eram umas imagens do Carlos Reigadas, de um filme que eu gosto muito, que é Pós-Tenebras Lu, e também algumas coisas do Cal Guimarães, que é um cineasta videoartista daqui de, de Minas, eu acho. E aí eu tinha essa coisa na cabeça dos espaços, a maior parte, né, dos espaços, porque tem alguns em lugares fechados, mas eu queria essa coisa
da amplidão, eu queria essa coisa meio que, que desse uma sensação de solidão mesmo dentro dos espaços. Então, eu gosto muito do parque de diversões, várias coisas acontecendo em volta e tem a Vitória ali parada como se esperasse algo, sabe? Como se não tivesse participando tanto do que está acontecendo ali, assim. Então, os espaços têm também a ver com essa vontade de imprimir a solidão, de imprimir essa falta mesmo, essa ausência. E dentro dessa questão dos espaços, assim, tem algo que vocês se atentam, intercalam entre esses planos abertos que mostram esses espaços e os planos frontais dos retratos, que são os gestos, né? Tem alguns gestos que são muito bonitos e que a câmera se demora observando eles, né? Seja vocês passando a mão no cavalo, seja você desenhando, ou mesmo a sua mãe carregando as sacolas, né? Eu acho que eles Uhum. têm essa criação de um certo cotidiano, de algumas coisas, assim, acho que poderia ser legal se comentar. Não sei se qual era a intenção que vocês tinham por trás desses momentos. Eu acho que é essa coisa de tentar entender o que, que os gestos dizem por trás, assim, né? O peso mesmo disso, porque de quantas coisas isso pode significar, sabe? Isso de segurar a camiseta demoradamente, que é a camiseta do time do meu pai, ou esse outro gesto de passar a mão no cavalo, de se demorar ali para tentar conectar um pouco, porque é isso, enquanto as imagens acontecem, a gente está ali falando e falando e falando e refletindo, então acho que tem a ver com essa. De conseguir sentir também o que está sendo dito no gesto, sabe? Ah, sim, sim. Mas vocês tinham alguma escolha específica por se atentar a alguns gestos que não fossem, por exemplo, a memória do pai, assim, que, por exemplo, regar as plantas, esse tipo de coisa? Não, eu acho que não existiam essas definições antes de em que gestos a gente ia se demorar, ou até que gestos seriam feitos antes de fato, para a gravação. Essas coisas foram muito feitas ali na hora, assim, sabe? Essa escolha regando as plantas. Vai ser isso. Então tá, então vai ser isso, você vem daqui para lá e rega as plantas. E aí, por uma questão também de insegurança e de segurança, pensando na montagem, né? Pensando, tá, ok, a gente precisa. Porque é isso também, não sabia o que ia montar, o que ia fazer sentido, o que ia não fazer sentido. Tanto que tem várias coisas de montagem, algumas coisas de montagem que eu me incomodo, assim. Mas entendo também que é isso. É um filme, um primeiro filme, e as coisas vão evoluindo. Mas acho que vem muito também dessa coisa de, precisamos de imagens que façam sentido com as outras imagens e com o que está sendo dito. Então, isso aqui é uma imagem possível, sabe? Sim, sim. Eu ia perguntar justamente em relação à montagem, assim, né, que tem essa coisa do filme ele ser dividido quase nesses blocos que tem esses planos sem nada no meio, né, entre eles, assim. Eu queria perguntar sobre essa decisão de montagem, assim, que é uma coisa que eu gosto, assim, porque eu acho que acaba contribuindo mais ainda para essa coisa desses blocos que parecem que existem fora do tempo, assim, né, que são suas memórias. Uhum. Eu acho que essa separação entre os blocos de imagens é mesmo para. Acho que para marcar, porque enquanto a gente vê a imagem de uma pessoa, normalmente são outras pessoas que estão falando em cima, né? Mas tem alguns momentos, por exemplo, que minha mãe está falando sobre o meu irmão enquanto o meu irmão aparece. Então eu tentei, de algum jeito, separar esses blocos de acordo com o que estava sendo dito
no áudio. E aí essa separação como tá. Agora passamos pro próximo, sabe? Entendi. Eu acho que antes de. Eu ia fazer uma pergunta mais pra pedir pra explicitar um pouco mais essa questão do contexto, mas antes disso eu queria falar um pouco sobre um gesto muito específico do filme assim que me chama muita atenção, que é você tentando desenhar a imagem de seu pai, né? Você pedindo descrições da sua irmã e ela não conseguindo descrever e tal. E de alguma forma o filme constrói essa imagem dele também, né? Então, acho que seria legal você comentar um pouco sobre isso, assim, sobre que no final a gente tem uma imagem construída desse pai e da ausência, mas também da presença, que tem essa outra família, né? Mas eu acho que seria legal você falar um pouco Sim. sobre essa construção dessa imagem. Tem uma coisa que é muito maluca, mas que também acaba sendo muito comum a um determinado grupo de pessoas, que é a ausência de fotografias. A gente não tem nenhuma imagem do meu pai, nenhuma foto, nenhum vídeo, assim, não tem nada. Então, era realmente uma. E isso também, essa ideia dessa cena, ela veio depois de ouvir, né, essa parte das gravações, quando a gente diz que talvez não reconhecesse ele se encontrasse ele na rua, de não lembrar do rosto. E, e aí essa construção dessa ausência também materializada não imagem, né? A gente tem todas essas questões, tem todas essas memórias, tem toda essa falta que é concreta, que está ali na fala, que está ali nos olhares, que está ali no gesto, mas não existe uma imagem dele, existe só a imagem da ausência, assim, a gente não tem a imagem dele. Isso por uma escolha de registro que não existiu ou por uma escolha deliberada, assim, da família de não ter mais essas imagens? Não, por uma questão de registro mesmo. Eu tenho Uhum. pouquíssimas fotos minhas de quando criança, pouquíssimas mesmo, assim. E tenho algumas da minha avó paterna, e dele nenhum, nenhum. Não, isso é muito curioso, assim, né, que em geral, em famílias pretas acontece muito esse apagamento, né? de, Uhum. de traços que é isso, né? Não ter acesso a imagens e tudo mais, isso acontece muito. Sim, porque é essa tecnologia, né? Quem é que tinha o poder aquisitivo para ter as câmeras em casa, por exemplo, sabe? Então tem muito a ver com isso, tem tudo a ver com isso. Sim, sim. Antes de eu falar um pouco mais sobre o contexto exato do filme, assim, sobre as disciplinas, eu queria abrir mais uma vez aí para o pessoal, quem tiver algum comentário para fazer, alguma impressão para passar. Bom, então eu emendo aqui nessa pergunta. Você já tinha falado um pouco sobre a questão do Mocarzell, né, de ser uma disciplina ministrada por ele de direção. Eu queria saber mais sobre isso, assim, sobre como que foi essa orientação da disciplina, o que que vocês tinham que produzir para ela e tal. Que eu acho que, pensando aqui num contexto, a gente produz muitos documentários na universidade e às vezes como um trabalho de disciplina é difícil você se abrir, né, tanto quanto esse filme se abre, né. Sim, é, eu já não me lembro tanto de tudo que a gente tinha que fazer, porque faz uns 3 anos e pouco, mas. O Mocarzel, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter aula com ele, eu acho que talvez a minha turma foi a última turma. E é uma coisa, assim, ele tem o poder de devolver para as pessoas a vontade, ele usa muito a palavra tesão também, esse tesão de fazer cinema, sabe? Então, eu lembro muito que as pessoas da minha turma estavam meio desanimadas, assim, meio, ai meu Deus, o que estamos fazendo? E aí, de alguma forma, essa disciplina com ele foi uma coisa bem gostosa, assim, da gente retomar o desejo. Tanto que tem filmes muito legais dessa disciplina, da minha turma. E isso que eu falei também antes, né, dele
fala muito sobre falar de coisas que importam pra gente e, de alguma forma, buscar esses filmes, essas histórias que mantêm a gente apaixonado mesmo pelas histórias e querendo muito contá-las. Então, essas perguntas de por que você fazendo essa história, por que agora, era uma coisa também que ele sempre falava muito, assim, para a gente também entender o quanto a gente queria e por que a gente queria contar essas. Então, foi a disciplina que eu mais gostei ao longo do curso. E é que eu sinto que eu realmente fiz algo que eu gosto, sabe? Porque tinha esse espaço também, eu acho, essa estimulação. Uhum. Vocês fizeram ela em qual período do curso? Puxa vida, 2017, eu acho que talvez no quarto período ou no quinto período. Sim. Eu não, acho que. Só pensando em equivalências, né, desses novos currículos, assim, eu acho que tem uma disciplina parecida com essa, que é Documentarismo 2, mas enfim. Que é É, com base. sim. Eu acho que a disciplina antes dessa disciplina é porque essa disciplina ela era direção 3 ou 2 não me lembro, mas aí tinha antes dela documentarismo 1, que foi esse outro documentário que eu tinha feito um ano antes, que era com o Baggio. Ah, sim. Sim. Eu queria mais uma vez aí passar pra galera, quem tiver alguma impressão sobre o filme, quem teve algum pensamento sobre, quiser também falar sobre essa ideia do contexto que a Bea falou um pouco pra gente. É... Ah, acho que é uma pergunta que talvez já tenha sido respondida e eu não percebi, mas enfim, fazendo ela de volta só para confirmar. Que você tinha falado no início sobre essa coisa de fazer o filme com a sua família, né, ao lado dela. E isso foi uma coisa que fez parte dessa. Quanto proposta de documentário, assim, na disciplina, né? Fez parte do processo de pensamento na disciplina já, assim. É uma coisa que você queria Sim, ativamente. sim, isso foi uma coisa que na verdade eu sempre pensei desde antes de entrar na universidade, tanto que eu eu não sei como é agora, mas no primeiro dia a gente ia para o auditório e os professores perguntavam o que a gente queria fazer. E aí eu lembro que a minha turma inteira era dividida entre pessoas que queriam ser diretores e pessoas que queriam ser diretores de fotografia. E eu queria ser diretora de arte. Então, assim, eu nem pensava em dirigir. Não, não por essa questão, não só por essa questão de achar que é uma coisa muito poderosa e muito importante falar sobre a vida das outras pessoas e talvez também de não entender direito que existiam possibilidades de falar ao lado, mas também por todo o contexto histórico sobre quem são as pessoas, né, que, enfim, dirigem filmes e escrevem filmes e estão contando as histórias. Então, essa ideia de um filme com é uma coisa que eu já pensava, assim, antes mesmo da disciplina, mas como a gente tinha que fazer o filme, aí, claro, eu passei a refletir um pouco. Eu acho isso bastante importante, na verdade, porque eu acho que, na minha memória, assim, é uma coisa pela qual a gente não passa muito nas disciplinas na faculdade, essa ideia, né, de você ter um envolvimento com aquilo sobre o que você está falando e, enfim, aprender a se relacionar com aquilo de uma outra forma, né, que não só, enfim, sou uma pessoa que vai fazer um filme sobre isso, ou... porque, enfim, né, a gente meio que escolhe um tema e vai lá e faz o filme, né? E acho que esse outro tipo de relacionamento, assim, com a coisa também é bem, não também, né, é bem importante. Eu sempre fico pensando que se existe dentro disso nada que
você quer falar a possibilidade, por exemplo, se o filme é sobre um grupo de pessoas ou sobre algum tipo de organização ou de movimentação, eu sempre fico pensando se existiria a possibilidade, por exemplo, daquelas pessoas, se tivessem acesso às ferramentas que a gente precisa para fazer um filme, se existiria a possibilidade delas mesmas contarem sobre elas, sobre os espaços, territórios onde vivem e suas realidades. E aí, quando eu penso, tá, se essas pessoas tivessem acesso, elas mesmas poderiam contar, eu sempre acho que então a gente não deveria fazer, sabe? Acho que existem outros tipos de alguma maneira, possibilitar que essas histórias sejam contadas por quem deveria contar essas histórias. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente não fala muito, ou pelo menos não falava muito sobre isso nas aulas, né? Porque a gente acaba se colocando nesse lugar de quem tudo pode, podemos contar tudo. E aí eu acho que é interessante pensar mesmo que tem histórias que assim, pode ser qualquer pessoa, então não tem muito por que ser a gente, sabe? Não sei se dá, é um tipo de reflexão às vezes meio crítica demais a um certo tipo de filme, que eu acabo achando filmes muito etnográficos ou filmes muito militantes em algum sentido, mas acho que dá para entender assim um pouco o que eu quero falar. Dá sim. Acho que sim. É que eu acho que também tem uma diferença em que talvez em disciplinas de roteiro e documentário a gente é muito levado a pesquisa sobre, né? Pesquisar sobre os assuntos que a gente quer abordar no nosso roteiro, sobre os assuntos que a gente quer falar no nosso documentário, e isso impacta de alguma forma no nosso modo de produção dos filmes, né? De a gente levar as coisas a gente tá mais interagindo para aquelas pessoas do que é com elas, como você bem falou. Eu acho que eu queria também provocar uma outra coisa nesse sentido, né? Que eu ia perguntar sobre como, tipo, como nessa aproximação de fazer filmes tão pessoais, né? Não terminar também que é uma questão de narração até, né, que vem de literatura, assim, de como não de jogar muito pro seu lado ou se colocar numa posição de você detém o filme e tal. Que eu acho que aqui você encontra uma solução para isso. A gente já falou um pouco sobre esse cinema com, né? Mas eu acho que também Uhum. existe uma solução da forma como você monta ou como você se relaciona com o material, assim. Eu lembro de falar pro Bocarzel que eu não queria aparecer no filme. E aí ele ficar nessa insistência de tipo, mas como assim você vai propor para que a sua mãe e os seus irmãos enfrentem a câmera, enfrentem e falar sobre isso, e aí você vai ficar só do lado de trás, não vai aparecer. Então, assim, demorou para conseguir entender qual que ia ser também o meu lugar dentro do filme, porque a minha ideia inicial era que eu operasse a câmera e fosse essa presença extra-campo, assim, para não aparecer. Mas aí eu fui entendendo, assim, que, que é como um jogo mesmo que eu propus, sabe? Dessas pessoas da minha família estarem na frente da câmera e como, de alguma forma, poderia ser um pouco desonesto propor um jogo e não jogar, sabe? A propor que eles participassem e eu não. E aí tentei muito, então, tentei tomar cuidado também para não pesar muito as coisas, para não. É... não é nem manipular, mas para não direcionar durante o processo também só para o meu olhar, sabe? Para ter realmente esse compartilhamento dos olhares. Uhum. Sim, sim. Eu acho que eu formulei mal a questão, mas você conseguiu responder muito bem. Eu queria abrir mais uma vez aí
pessoal, quem tiver alguma intervenção aí. Senão eu já vou levando aqui para alguns finalmente, alguns outros assuntos. Bom, a gente sempre no final das nossas conversas, a gente tenta levar as conversas para falar sobre futuro. Eu acho que o Ferradura consegue falar muito bem sobre um presente da sua família, sobre um cotidiano e sobre a forma como elas se relacionam com o assunto. E eu queria perguntar, a partir disso, a gente conseguir pensar a possibilidade de um futuro. Mesmo que essa realização tenha ficado no passado e vocês falem sobre essa ausência que também ficou no passado, perguntar se você se interessa por fazer filmes como ele, assim, né? Como o Ferradura, filmes, como você falou, né? Filmes com as pessoas e tal. Sim, muito. Tanto que o meu projeto de TCC que já mudou 1000 vezes e eu tô há quase 8 anos no curso de cinema. Ah, mas meu projeto de TCC era um filme com a minha irmã, porque acho que isso 1 ano e meio, 2 anos atrás, que ela acabou de fazer 16 anos, então ela tinha 14 na época, e aí a ideia era registrar um pouco essa transição mesmo, né, da adolescência e todas as complexidades que isso traz. E a gente chegou a gravar coisas, tem uma quantidade considerável de imagens, de um modo de construir muito parecido com o Operador. E aí tem uma questão também que eu queria falar, e agora, no que provavelmente vai ser o meu TCC, eu sigo falando um pouco, que é sobre a autofabulação. Então, a ideia era que no filme a gente tivesse situações que não necessariamente aconteceram, mas que ela quisesse fabular. Então, tinha muito também essa brincadeira um pouco com as possibilidades que o cinema traz, assim, com o que a gente consegue construir também dentro do documentário, que não é necessariamente verdade, não era necessariamente verdade, mas que passa a ser verdade. E é um projeto que talvez eu continue assim em algum momento, mas são coisas que eu me interesso muito, assim, essa coisa de falar junto. E às vezes, ao mesmo tempo, isso também é bem paralisante, né? No sentido que nem sempre a gente consegue, nem sempre as outras pessoas estão dispostas, e aí às vezes paralisa mesmo a possibilidade de falar, falar sobre alguém, quando na verdade você queria falar do lado de alguém. Mas é algo nossa, que eu me interesso muito, de tentar deslocar um pouco essa do filme. Uhum. Não, acho uma proposta e um modo de produção muito bonito e muito que gera resultados muito interessantes assim, né? Queria abrir uma última vez aí pro pessoal, quem tiver alguma intervenção, alguma coisa para falar ainda sobre o filme ou não. Então, sintam-se livre aí, pessoal. Senão eu já encaminho para uma pergunta final por aqui. Beleza. Então, a gente em todas as sessões, como eu falei, a gente tenta levar esse final um pouco mais para falar sobre o futuro. E eu acho que eu vou fazer duas perguntas, na verdade, uma antes e uma depois. Eu acho que nesse momento, assim, a gente tá enclausurado nas casas, né, com as nossas famílias, muitas pessoas com as nossas famílias, muitos estudantes, principalmente com as famílias. Então acho que, não sei, a gente me parece e a gente tem constatado assim uma certa identificação disso, assim, de que vão existir cada vez mais filmes sobre as pessoas e sobre as famílias, né? Então, não sei, assim, não sei o que você pensa sobre isso, assim, sobre cada vez mais existirem esses filmes, assim, sobre as pessoas falando delas mesmas e da relação delas com o mundo e da relação delas com as pessoas próximas e tal. Eu acho que com essa democratização do acesso às ferramentas para se fazer cinema, as pessoas estão começando a entender e a exercitar mais esse cinema
esse cinema mais próximo da realidade que se vive, assim. Então, eu acho que não que isso seja algo completamente novo, né? Tem várias pessoas que já fazem isso há algum tempo. O próprio André Novaes, por exemplo, da Filmes de Plástico, que faz vários dos filmes dele com a família, né? Com a mãe, com o pai, com a companheira, com o irmão. Existe essa, eu acho que existe essa tendência, sim, e eu acho muito bonito esse movimento de olhar para perto, olhar para a própria história, olhar para os que estão em volta. Acho, acho bem interessante. E daí a última pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui é uma pergunta um pouco mais cabulosa, assim, mas também é uma pergunta para a gente pensar muito sobre as coisas, né? Que, enfim, nesse momento a gente vive esse presente meio pós-apocalíptico, meio distópico, onde tudo dá errado em várias instâncias, assim. E, é, sabendo disso, né, de como existe o desmantelamento das agências de cultura, da Ancine, de algumas secretarias por aí, as nossas ainda de alguma forma continuam se mantendo, mas a Fundação Cultural, por exemplo, já vem há algum tempo se desmantelando. Daí eu queria saber o que que você planeja e o que que você vê de perspectiva para o cinema do amanhã, né? Para esse cinema que vai vir depois da pandemia e também para a próxima década aí, né? A gente começou uma década dessa forma, mas começamos uma década nova, né? Então o que que você acha que vai vir daqui para frente? E o que que você principalmente planeja para esse cinema daqui para frente? Essa pergunta é bem assustadora, né? Pensando no momento que a gente está vivendo. Eu tive um projeto aprovado no edital do ano passado do fundo, que era para estar sendo rodado meio por agora, assim, e não sei quando vai ser possível, por conta da pandemia, mas é uma coisa que eu não sei, assim, responder. Eu sinto que eu quero continuar fazendo, não queria mais ter que fazer coisas sem dinheiro também, porque é muito difícil, né? Então, é entender também quais vão ser as nossas possibilidades de continuar tendo isso, tendo o cinema como profissão mesmo e sendo remunerados por isso. Para além do fazer cinematográfico também, eu sou muito envolvida com a coisa da difusão, né? Então a gente tem a Mostra de Cinema Negro Brasileiro, que acontece já há 2 anos, e esse ano a gente vai transformar ela em festival, primeiro festival de cinema negro contemporâneo, que é isso também, eu tenho certeza, sobre datas, a gente não sabe se vai realmente conseguir fazer quando a gente está planejando, mas eu acho que para além das pressões, né, que a gente precisa fazer enquanto classe, para que existam essas formas e esses aparatos mesmo estatais para que a gente continue produzindo, eu acho que a gente precisa também se manter um pouco. Eu sei que é difícil, assim, mas se manter um pouco esperançosos e não parar de pensar as histórias, sabe? Porque e principalmente pensar em histórias que nos alimentem e alimentem as pessoas com coisas boas, porque é realmente um momento que a gente vai muito precisar de ter essas imagens de futuro, assim, de tentar minimamente construir, que é também uma coisa que a gente fala muito quando pensa a curadoria do festival, assim, de construir essas imagens de um futuro possível, sabe? Pensar como a gente consegue com o cinema, é, construir a possibilidade de algo que a gente ainda não vive, mas que a gente gostaria muito de viver. Não, sim, eu acho fantástico isso. A última coisa que a gente sempre faz é abrir por alguns últimos segundinhos aí para o pessoal que entrou e quiser falar mais alguma coisa. E eu vou fazer isso agora, rapidinho, e daí depois eu passo para os encerramentos.
Só queria agradecer mesmo pelo filme e pela fala. Gostei bastante. Obrigada. E eu queria, em nome do Cineclube, também agradecer você, Bea, por ter vindo aí. Foi muito, muito massa, assim, a gente gosta muito de receber filmes e gosta muito de receber principalmente as pessoas, né? Que eu acho que, enfim, é isso, assim, é a gente acreditar em construir imagens para um futuro possível e possível cinematograficamente, que a gente nunca perca a noção disso que a gente faz, que é contar histórias e... Mas enfim, muito obrigado mesmo por ter vindo, Bea. Queria... Obrigada a vocês pelo convite. Eu acho que é muito bonito esse trabalho também que vocês vêm fazendo durante esse momento bem necessário mesmo. E daí é isso, assim, também a gente vai... A gente tem um link do Curta Mulheres, eu acho que o filme está disponível, né? E a gente vai divulgar esse link junto com o link para essa conversa. E é isso, eu queria também convidar todo mundo aí que tá ouvindo a gravação ou que está assistindo a live para conferir na terça-feira, quando a gente vai exibir o filme Babilônia 2000, do Eduardo Coutinho, um filme dos anos 2000, para justamente pensar uma ideia de um futuro que não se realizou ou um futuro que se realizou. E a gente conseguir pensar novos futuros para agora. É isso, galera. Muito obrigado mesmo, Bea, por ter vindo. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui no Discord. Valeu mesmo, gente. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, boa noite, se cuidem.